Quem crê que seu milagre está a caminho, diga glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Estou sentindo aqui. Tem um mistério de Deus na casa, irmão. Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Quem está feliz com Jesus pode dar um glória a Deus? Oh, glória. Eu também estou alegre com Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso Senhor, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sócio Silva, nossa pastora Maria Cláudia. Vamos continuar orando, intercedendo pela vida dos nossos pastores, nossos líderes, nosso pastor que está nessa viagem missionária, uma tarefa muito difícil, mas Deus certamente está fortalecendo ali a comitiva junto com o nosso bispo Abner, nessa correria aí, dessa viagem missionária pelo ministério de Madureira. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Geraldo, que está aqui representando o nosso pastor presidente na direção desse trabalho maravilhoso. Deus continue te abençoando, meu amigo. Deus continue abençoando aos obreiros dessa casa, os músicos, toda a equipe que está trabalhando, como sempre aqui, um trabalho excelente para Deus. Meu amigo Robert, lá no som, Ezequiel, a equipe aí do vídeo também, João, Ed, todo mundo. Deus abençoe vocês. Nossas irmãs da oração, da equipe, meu amigo evangelista Fernando Santana, todos vocês, irmãos, estou muito feliz de estar aqui novamente. Fico muito feliz de poder pregar aqui na nossa igreja mãe, e é sempre uma honra, uma alegria muito grande. Você sabe, nós estamos ali representando o nosso pastor na Assembleia de Deus em Sulacap. Agora em novembro faz 3 anos que a gente está ali nesse trabalho, dirigindo a igreja, cuidando das vidas, das famílias. E estou muito feliz ali com a minha família também, realizando esse trabalho para o nosso Deus. Estou alegre de vir aqui, João Marcos Esté louvando ao Senhor, meu amigo Luciano Papati também. Deus continue abençoando vocês abundantemente. Amém, igreja? Amém! Quero fazer um convite a vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 em diante. Bom, o Senhor falou comigo essa palavra durante esses dias. Quando eu cheguei aqui hoje, fui cumprimentar nosso maestro Adilson. A maestra Adilson falou para mim, falei, e aí, a paz do Senhor, meu amigo, está tudo bem? Ele falou, está tudo bem. Mesmo que se levantem as tempestades, o Senhor sempre está no controle. Olha o que ele falou para mim. Eu olhei para ele, eu vi aquela palavra, falei, olha, isso é mistério de Deus. Guarda essa frase contigo, falei para ele. Guarda essa frase aí contigo. E aí, cheguei aqui agora no altar, recebendo João Marcos Esté. E eles me perguntaram, pastor, quantos louvores a gente vai louvar o Senhor? Eu falei, olha, fica no azeite aí. À medida que o pastor Geraldo for dando oportunidade, vocês vão adorando a Deus. Eu falei para eles, vou pregar sobre a tempestade. Vocês têm algum louvor aí que fala disso? E pastor, é exatamente sobre isso que nós vamos cantar o primeiro louvor. Eu falei, que mistério é esse? Tem um mistério de Deus nisso, amém, igreja? Amém. Você pode ficar de pé comigo, por favor, para lermos a palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e seguiu-se uma grande bonança. Diga comigo, repreendeu. Diga forte, diga, repreendeu os ventos e o mar. Diga, e seguiu-se uma grande bonança. Agora fica ligado nisso, ó. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pergunta assim comigo, diga, que homem é este? Mais forte, diga, que homem é este? Pergunta para quem está perto de você, você sabe que homem é este? Meu Deus do céu. Dá uma rajada de glória a Deus aí, aleluia. Toma o teu assento com a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia não, pode sentar, fica ligado. Todos os dias às 6 horas da manhã nós temos um trabalho de oração no canal Felipe Silva Oficial no YouTube. Canal Felipe Silva Oficial no YouTube. Todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos fazendo um propósito de oração em cima do livro dos Salmos, e hoje foi a oração de número 95. Então são 3 meses e 5 dias de oração consecutivamente, todos os dias. São orações breves, rápidas. Deus nos dá uma direção, a gente escolhe 1 ou 2 versículos da palavra de Deus e a gente lê ali com o pessoal que está conosco na oração. Logo depois eu faço uma breve reflexão sobre esse texto e a gente depois ora pelos irmãos. Os irmãos colocam pedidos de oração ali nos comentários, tem sido uma bênção, tem assim sido maravilhoso. Essa experiência tem sido maravilhosa. Eu quero mandar um abraço especial para a irmã Marta, ela está aqui com a gente hoje, ela é da Igreja Batista, mas ela tem nos acompanhado lá no trabalho de oração e está aqui conosco hoje, veio cultuar ao Senhor conosco. Vamos dizer um seja bem-vindo para ela, igreja? Como vamos dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Uma calorosa salva de palmas. Viu, irmã Marta? O pessoal da Assembleia de Deus também é carinhoso, amoroso, viu? Que maravilha. Bom, palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo de número 23, traz um texto super interessante, um texto maravilhoso. Esse texto que fala sobre um momento muito forte espiritualmente, em que Jesus ele está vindo de uma cura, Jesus está vindo de um ato de milagre. Jesus, como sempre, por onde andava, fazia milagre por onde passava. Por onde ele passava, ele manifestava a glória de Deus. Por onde ele passava, através do poder de Deus que estava sobre a sua vida, ele mudava a situação, mudava a circunstância, mudava o quadro, mudava e transformava a vida das pessoas, através da sua palavra, através dos seus princípios, através do poder de Deus que operava na vida de Jesus. Jesus está vindo de Cafarnaum, que ficava ao norte do mar da Galileia. Cafarnaum, cidade onde morava Pedro. Jesus está vindo da casa de Pedro, da onde residia a família de Pedro, onde estava muito mal de saúde a sua sogra. Jesus passa na casa da sogra de Pedro, na família de Pedro, na casa de Pedro, como diz o versículo de número 14. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e ele toca sobre ela, e logo que Jesus toca ali a mão dela, a febre vai embora, e isso começa a correr pela região. As pessoas estão sabendo, Jesus Cristo está na casa de Pedro, Jesus acabou de curar a sogra de Pedro. O texto não está dizendo isso, mas eu acredito que ela já estava sofrendo a ponto das pessoas estarem com uma expectativa ruim sobre a vida dela. O texto diz, estava jazendo com febre. As pessoas poderiam estar esperando o pior acontecer na vida da sogra de Pedro, mas Jesus passou naquela casa. Às vezes parece que vai dar tudo errado, mas se você invocar a presença de Jesus para o lugar que você estiver, onde Jesus pisa, o milagre acontece. E eu quero profetizar, Jesus está na casa hoje, Jesus está na casa hoje, Jesus está na casa hoje. Você crê? Levanta a mão para o céu, dá uma glória, dá uma aleluia para ele. O texto vai dizer que Jesus então, vendo a multidão, versículo de número 18,
porque a multidão foi até a casa de Pedro. Jesus está lá, já curou a sogra de Pedro. Eu também quero ir para lá. O texto vai dizer que muitos enfermos, muitos endemoniados começaram a chegar lá, e Jesus começou a curar todo mundo. Conforme ia chegando, Jesus ia colocando as mãos, orando e ia curando. Enfermo aqui, Jesus curava, endemoniado aqui, Jesus expulsava. Jesus começou a fazer milagre. E daqui a pouco a multidão começou a crescer de maneira tal que a Bíblia diz no versículo 18: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou, diga comigo, ordenou. Foi ordem de Jesus, presta atenção nisso. Ordenou que passassem para outra margem. Onde eles estavam? Cafarnaum. Passar para outra margem de barco seria pelo mar da Galileia. O que ficava do outro lado do mar? Diga comigo, Gadara. Diga forte, diga Gadara. Jesus está atravessando do norte de Cafarnaum, do norte do mar da Galileia, para o sul, para Gadara, Decápolis, Gadara. Fica ligado. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e o texto é contado nos outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas. Cada um traz um elemento especial que vai somar no entendimento dessa história. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar, diga comigo, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Jesus entrou no barco cansado, já havia orado por muitas pessoas, já havia curado muitas pessoas, já havia libertado muitas pessoas. Jesus certamente estava cansado. Ele entra no barco, com o balanço das ondas, Jesus descansa. Mas começa a acontecer algo ali sobrenatural. Por que eu digo sobrenatural? Estudando esse texto, a gente vai perceber que o mar da Galileia, na verdade, não era um mar, era um lago. Porém, era chamado de mar da Galileia. Por que era um lago chamado de mar? Porque ele era um lago diferente, é um dos maiores lagos da história. Esse lago chamado Mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento. 21 quilômetros de comprimento por 14,5 de largura. A gente está falando de quilômetros. Esse mar era um mar gigantesco. Só para você ter uma ideia de tamanho, 21 quilômetros é de Bangu a Irajá, mais ou menos. É o tamanho desse mar, só de comprimento. Nesse lugar, segundo os historiadores dizem, não era comum, não era sempre que acontecia esse tipo de manifestação. Manifestação, digo eu, de vendaval, de ventania, o mar revolto, as águas nervosas, ondas gigantescas. Não. Era um lago, era um mar. Mas a Bíblia está dizendo que o mar ficou revolto de uma forma quando eles entraram no mar para atravessar para o outro lado, em direção a Gadara. A Bíblia diz que o mar ficou revolto de uma forma que o vento também revoltando o mar, as águas chegavam a cobrir o barco. Marcos vai dizer lá no capítulo 4, onde narra a mesma história, que as águas eram tantas que começaram a encher o barco, e eles começaram a ficar com medo, pastor Geraldo, porque aquilo não era comum. A gente está falando aqui de homens treinados na pesca, a gente está falando de homens que estavam acostumados com aquela região, a gente está falando de Pedro, que era profissional na área da pesca, e ainda está saindo de um lugar onde ele morava. Ele conhecia aquela região, ele estava acostumado a entrar naquele mar, ele sabia o que acontecia naquele lugar, na travessia de Cafarnaum para Gadara. Ele sabia o que acontecia naquele trajeto, ele fazia isso toda hora. Certamente, penso eu, se ele tivesse uma ideia de que pudesse acontecer alguma coisa desse tipo no meio do mar, ele falaria com Jesus: Senhor, esse horário não é bom entrar no mar nesse horário o mar fica revolto, o barco pode não aguentar. Não, mas ele não fala nada. Ele entra no barco, eles entram no barco e começa a travessia. Uma coisa eu vejo nesse texto: eles estão no barco por ordem de Jesus. Eles não estão aventurando uma viagem a passeio. Não, eu quero passear aqui. Não, foi Jesus que disse: vamos atravessar para o outro lado. Foi
debaixo de uma palavra de Cristo. Eles estavam debaixo da palavra de Deus, na obediência de Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Não é diferente conosco. Muitas vezes estamos no caminho certo, lutando para fazer a coisa certa, nos afastando daquilo que desagrada a Deus, mas muitas vezes parece que as ondas se levantam de uma forma contra a nossa vida, que parece até que a gente não vai suportar o tamanho das ondas que acabam cobrindo a nossa vida. E o interessante é que eles não estavam na desobediência, não, como geralmente a gente pensa. Eles estavam obedecendo. Muitas pessoas passam por isso. Vai dizer que você nunca viveu isso? Muitas vezes na sua vida você não consegue entender. Você está sendo fiel a Deus, você está fazendo as coisas certas, você está buscando ao Senhor, mas o mar parece que está revolto, as ondas estão crescendo cada vez mais, as coisas parecem que não vão dar certo para você. Você começa a ficar desesperado, você começa a chorar aos pés do Senhor. Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Aleluia, Oh, glória a Deus, aleluia. Eles estavam no barco e começaram a sentir medo. Mesmo tendo Jesus no barco, eles sentiram medo. Quem é que diz que o homem não sente medo? Quem é que diz que o homem não sente medo porque Jesus está no barco dele? A gente até fala, e é bonito falar isso, mas quando as ondas começam a se levantar, a verdade é que a gente sente medo muitas vezes, sim. Nós não somos melhores do que os discípulos. Nós somos seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sempre digo, não existe crente super-herói. Isso é história. Não é verdade. Todos nós sentimos medo. Mas é bom lembrar que eles tinham experiências com Jesus. Eles estavam vindo de uma série de situações, experiências com Deus. Quantas vezes Deus já fez milagres na tua vida? Quantas vezes você já viu com os seus olhos Jesus operando coisas maravilhosas, mudando vida de seus amigos, mudando a história de seus familiares, fazendo o milagre que você precisa? Quantas vezes você presenciou Deus fazendo coisas maravilhosas? Quantas vezes? Eu acredito que aqui Deus está dando uma experiência para esses homens, como Ele também deseja nos dar experiência no caminho. Pode ter certeza que a vontade de Deus é que você utilize a sua experiência com Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. Deus está contando com você, Deus está contando contigo. Deus está contando com o seu povo, Deus está contando com os seus discípulos. Você é discípulo do Senhor. Nesse tempo, Deus levantou a tua vida, Deus levantou você. Você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus, e Deus quer te usar. Aleluia. Jesus está dormindo, e eu creio que tudo que Jesus faz tem um propósito. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Jesus está dormindo, e eu acredito que Jesus está aguardando qual será a reação dos meus discípulos. Pergunto eu para você, será que no meio dessa tempestade que você pode estar vivendo, no meio desse mar revolto que as ondas estão cobrindo você, e você está aí desesperado no meio desse mar, você acha que Jesus não está olhando para você, esperando qual vai ser a tua reação na hora do problema? O que é que faz a diferença na vida de alguém, pastor? O que faz a diferença é o que você faz na hora do problema. Não é o problema que faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença é o que você faz na hora do problema. Quando o problema se levanta, será que você é essa pessoa de fé que ajuda as pessoas quando elas vêm perto de você e te contam o problema, e você diz, calma, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo? Mas quando o problema é contigo, será que você pensa dessa mesma maneira? Você tem colocado na prática do seu dia a dia aquilo que você acredita na palavra de Deus? Deus está olhando para mim, para você, está esperando qual vai ser a reação dele, qual vai ser a reação dela na hora do problema. Deixa a onda aumentar, deixa a onda aumentar, deixa o mar ficar nervoso. É isso que Jesus está fazendo no barco. Jesus está dormindo, eles estão desesperados. Parece que eu posso ver pelos olhos da fé as águas entrando no barco, eles tentando jogar a água para fora, desesperado, as ondas subindo. Quanto mais eles tiravam a água do barco, mais água o mar jogava para dentro do barco. E eles falaram, bom, não tem jeito mais,
nós vamos ter que acordar ele. E aí a Bíblia diz que eles vão até Jesus. Olha o que o texto diz. Os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Quantas vezes você não já orou assim ao Senhor? Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, a situação está difícil para mim. Salva-me, tira dessa situação, Senhor. O meu casamento não está dando certo. O meu trabalho não vai para frente. Essa enfermidade não sai de mim. Eu não aguento mais tomar remédio. Eu não aguento mais ir para o hospital. Eu não aguento mais esse tratamento, Senhor. Oh, aleluia! Deus vai dar uma resposta para nós nessa noite através de Deus. Oh, glória, você pode glorificar Deus aí. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Aleluia. Por que temeis, homens de pequena fé? Meu Deus. Jesus acorda, olha para eles e vê o desespero deles. Jesus está vendo as águas entrarem no barco. Mas Jesus olha para eles e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe o que eu vejo Jesus dizer aqui? Tudo que eu ensinei para vocês, vocês colocaram aonde? Tudo que vocês sabem que está sobre vocês, pois vocês são meus discípulos, e eu vos dei poder, dei autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho. Vocês têm autoridade dos céus. Cadê a autoridade que eu dei para vocês? Cadê a autoridade que eu coloquei sobre a minha igreja, sobre o meu povo? Homens de pequena fé. O que Jesus está esperando é: vamos ver se eles aprenderam alguma coisa. Deus está olhando para nós nessa noite. É a noite de buscar o nosso milagre, é a noite de buscarmos ao Deus do milagre. Mas Deus está perguntando para nós: o que você tem aprendido, você tem usado? Será que você tem tentado resolver as coisas que acontecem na sua vida com a minha palavra, com a minha direção ou com a força do seu próprio braço? Tudo que você tem aprendido sobre mim, você tem usado para quê? A mesma pessoa que você é quando chega na igreja, você é fora da igreja. A mesma pessoa que você é dentro da minha casa de oração, você é dentro da sua casa. Por que temeis? Oh, glória. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Oh, glória. E seguiu-se uma grande bonança. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O Deus que deu ordem aos ventos e ao mar, no mar da Galileia, e depois disso seguiu-se uma bonança, está aqui nessa noite. E o Senhor está esperando a tua busca, a tua adoração. Ele está esperando você clamar, você falar com Ele nessa noite e agir como Ele espera de você. E Ele dará ordem a esse mar, Ele dará ordem a esse vento. E depois disso vem bonança, vem bonança, vem bonança, vem bonança, vem bonança da parte do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eles andavam com Jesus, eles conheciam a Jesus, mas parece que não sabiam quem Ele era, mesmo andando com Ele todos os dias. É estranho isso, que a gente olha para esse texto e parece que a gente está vendo, em alguns momentos, boa parte da igreja nos dias de hoje. Com a pouca experiência pastoral que eu tenho, eu posso perceber isso algumas vezes no meio da igreja. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que são batizadas nas águas, pessoas que têm carteira de membro, não falta um culto, mas na primeira adversidade que se levanta, ele começa a colocar em dúvida quem Deus é na vida dele. O que essa palavra me chama a atenção é que eles eram discípulos de Jesus.
Eles estavam acostumados a verem Jesus fazer milagres. Meu Deus do céu. Eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Aleluia. Mas quando eles veem Jesus dando ordem para o vento, dando ordem para o mar, sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus do céu. Alguém que não conhece Jesus perguntar quem é Jesus, tudo bem. Mas alguém que anda com Jesus perguntar quem ele é loucura. Vou repetir. Alguém que anda com Jesus não pode nunca perguntar quem ele é. Você precisa ter certeza de quem é Jesus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo assim: eu tenho certeza quem é Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo aqui. Vamos tentar responder isso para os discípulos. E aí os discípulos hoje aqui somos nós. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. João capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga comigo: Jesus. Diga forte, diga: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Dê uma glória para Ele, dê um aleluia para Ele. Oh, glória. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Aleluia. Tem muita gente procurando muito caminho por aí, mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Não tem milagre se Jesus não tiver. Nada acontece se Jesus não tiver. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ainda bem que Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê? Você crê que Jesus está aqui? Aleluia. Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 17, a Bíblia diz assim: e vocês? Perguntou ele, perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Diga bem alto assim: Jesus. Diga forte, diga: Jesus. Tu és o Cristo. Deu uma rajada de glória a Deus, aleluia. Quando eu e você dizemos que Jesus é Cristo, nós estamos dizendo: Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias que Deus enviou para nos socorrer, para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Eita, glória a Deus. Oh, glória. João capítulo 11, versículo 25, isso é forte demais. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? João capítulo 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. Olha, eu cresci ouvindo esse ditado popular: na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador e fui ler a palavra de Deus, eu encontrei João capítulo 11, versículo 25. E eu percebi que eu ouvi um ditado popular errado a vida inteira: para tudo tem jeito, menos para a morte. Mentira. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O jeito para a morte é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem?
Meu Deus do céu. Oh, glória. Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diga comigo: Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo, Jesus é santo. Aleluia! O sumo sacerdote que conhece as nossas dores, ele sabe o que você está passando, ele conhece as tuas dificuldades. Olha, você pode até chegar até o pastor para contar o teu problema, o pastor vai te ouvir, ele vai até ficar comovido com a tua história, ele pode até chorar. Eu posso até chorar ouvindo a sua história, sentindo compaixão no meu coração pela dificuldade que você está vivendo. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, ouvindo histórias de ovelhas, ouvindo histórias de irmãos, não aguentei, chorei. Mas por mais que nós possamos chorar ouvindo a história de alguém, não sentimos aquilo que a pessoa está passando. Mas a Bíblia está dizendo que temos um sumo sacerdote que conhece aquilo que nós sentimos. Jesus Cristo sente as dores que você está sentindo. Ele conhece você de uma forma sobrenatural, espiritual, como ninguém. Ele conhece você, ele conhece a tua dor mais do que você mesmo. Nem você se conhece tanto como Jesus te conhece. Ninguém te conhece mais do que Ele. E como Ele te conhece, Ele sabe qual o remédio certo para colocar aí na tua ferida e na tua dor. Jesus é o sumo sacerdote que sabe como curar a nossa dor. Você pode glorificar Ele nessa noite? Oh, glória. Por último, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu encerro aqui. Quem entende que Jesus é Deus, quem entende que Ele é Criador, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é da ordem para o mar e para o vento? Alguém que criou todo o universo. O mar e o vento não são nada diante do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é Deus. Diga comigo: Jesus é Deus. Diga bem forte, diga: Jesus é Deus. Dê uma rajada de glória a Deus e de aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno disso. Fique de pé comigo, por favor. Fique de pé comigo. Eu quero convidar você, porque Deus está falando conosco desde o princípio. Deus me deu essa direção na palavra, porque Deus quer fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas nessa noite. Você crê nisso? Se lembra o que Jesus estava fazendo lá na cidade de Cafarnaum, quando Ele cura a sogra de Pedro? Ele vai curando todo mundo que chegava perto dele. O texto lá está dizendo que todos que chegavam perto de Jesus eram curados, eram libertos. Quem era curado? Uns eram curados, outros eram libertos, porque onde Jesus colocava a sua mão, o milagre dele acontecia, continua acontecendo e continuará acontecendo até o fim dos dias. E eu quero convidar você que veio aqui nessa noite, precisando de um toque de milagre da parte de Jesus. Mas é milagre. Eu estou aqui falando de um Deus que faz milagre. Pastor, eu estou um pouco resfriado. Então não vem, porque resfriado denegripe cura. É milagre de Deus. Eu estou falando de um Deus que dá ordem para o vento. Eu estou falando de um Deus que manda no mar. Eu estou falando de um Deus que criou o universo. Esse teu problema não é nada
diante do poder de Jesus Cristo, a qual nós pregamos aqui nessa noite. Vem até aqui na frente, eu quero orar pela sua vida e eu quero ver o milagre de Deus acontecer na tua vida nessa noite. Você que crê nisso, você que crê na palavra, pode vir isso, pode vir. Vem que nós vamos orar nessa noite. Tem milagre de Deus para a nossa vida nessa noite. Tem milagre do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Ele trouxe vida para nos dar nessa noite. A sua palavra é viva, a sua palavra é poder, a sua palavra é cura, a sua palavra é alicerce, a sua palavra é salvação, a sua palavra é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Pode vir crendo que Deus irá fazer. Vem acreditando no teu milagre, vem acreditando no teu milagre. Oh, glória, aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá, igreja do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu que és o dono da palavra, Senhor, Tu que és o dono da verdade, Senhor. Eis aí o teu povo nessa noite reunido, ó Deus. Eis aí a tua igreja clamando ao Senhor, a tua igreja que ouviu a palavra do Senhor, a tua igreja que acredita no poder de milagre que o Senhor tem. Ó Deus, pois Tu és o milagre, Tu és a vida, Tu és a verdade, Tu és o caminho. Senhor, nessa noite vai tocando, Senhor, vai restaurando a saúde dos teus filhos, vai tocando e tirando com mão forte toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós damos ordem nessa noite, enfermidade, onde você estiver alojada, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Glória a Deus. Senhor Jesus, Tu conhece a causa de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, aqueles que precisam de um milagre na área familiar, entra, Senhor, com Tua providência, entra com a Tua resposta, restaura a família, restaura o casamento, restaura, Senhor, o relacionamento de pais com filhos, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que precisam, Pai, de um milagre na área profissional, entra nessa noite com resposta. Pega aquele documento que está lá embaixo, Senhor, coloca lá em cima nessa pilha de papel e dá milagre, Senhor, para o Teu povo, porque Tu és Deus de milagre, Tu és Deus que realiza, Tu és Deus que faz. Eu libero uma palavra nessa noite de bênção, eu libero uma palavra de vitória, eu libero uma palavra de resposta dos altos céus, em nome de Jesus. E todos os que concordam digam: dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.